Se o Felipe puder buscar uma aguinha para mim ali, Felipe. Thales, pega. Obrigado. Mateus, capítulo 25. Obrigado, Vaguinho. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São 2 parábolas que o Senhor Jesus está contando. Os evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas são os que mais fazem menção das parábolas de Jesus. Precisa não, obrigado, Thales.
são os que mais mencionam as parábolas de Jesus. As parábolas, elas requerem um cuidado especial na sua interpretação. Elas não são textos que nos permitem construir uma doutrina. Elas são textos que servem para a gente absorver um princípio. E como elas são uma narrativa, possuem uma linguagem diferente, é uma literatura especial, ela requer um certo conhecimento do período da época. Não é? Por que se contava uma parábola? É a semelhança dos ditados populares que nós contamos para poder ilustrar uma verdade. Não é uma verdade, mas que traz à nossa mente uma referência, um contato com aspectos da cultura, da sociedade, do tempo presente, que ilumina o entendimento e a gente compreende o que a pessoa está querendo dizer. Então, as duas parábolas que nós acabamos de ler, elas têm uma referência com Mateus 24. Mateus 24, volta a sua Bíblia aí, logo no início, Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 3 perguntas. E Mateus 24 e 25, Jesus vai responder essas perguntas. E aí, nessas respostas de Jesus, nós temos aí momentos que Jesus responde sobre o sítio e a queda de Jerusalém. Nós temos momentos aí que Jesus responde sobre a sua segunda vinda, ou seu advento, ou a parousia para o estabelecimento do reino de Deus. Essa é uma pergunta que está sempre presente na mente do judeu, do leitor da Bíblia, do temente a Deus. Quando será o estabelecimento do reino de Deus? Quando é que o reino de Deus vai ser estabelecido? Nós sabemos que Deus criou os céus, a terra, criou o ser humano, e nós sabemos que Deus criou o homem bom. Nós sabemos que a inspiração para Deus nos criar foi Ele mesmo. Então, quando Deus nos cria, está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, os sentimentos de Deus, o Espírito de Deus, o ser de Deus, foi a inspiração para nos fazer, para nos criar. E aí passam-se os anos, e você olha para esse ser humano, e você não precisa olhar para o outro, você basta olhar para você mesmo. E se for honesto, você vai perguntar: mas será que Deus criou a gente desse jeito? Será que nós fomos criados assim por Deus? Um pensador francês, pensando na humanidade, nas injustiças dos homens, ele chega a dizer:
Se foi Deus que criou esse homem, esse Deus é o próprio diabo. Porque nós nos parecemos muito mais com o diabo do que com Deus. Nós refletimos nas nossas ações e sentimentos, na maioria das vezes, muito mais aspectos do caráter do mal do que do caráter de Deus. Então, alguma coisa aconteceu conosco. A partir da criação de Deus, da criação desse homem à imagem e à semelhança de Deus, alguma coisa aconteceu, e realmente aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, tem a narrativa do que aconteceu com o ser humano. Na liberdade que Deus lhe deu, entenda que liberdade e não autonomia, na liberdade que Deus lhe deu, porque Deus não criou um ser totalmente, absolutamente livre, porque senão seria outro Deus, nós somos criatura. Na liberdade que Deus deu naquele momento para o ser humano fazer uma escolha por Deus, de confiança em Deus, o ser humano escolhe não Deus, não a vontade de Deus, e cai em desobediência, e segundo o apóstolo Paulo, se ajunta às hostes da rebelião. É isso que aconteceu, Efésios capítulo 2, vamos lá? É isso que aconteceu com a humanidade. É isso que aconteceu com o ser humano. Fomos criados por Deus, bons, sem pecado, inspirado na Trindade, na relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus nos criou. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida. Acharam aí? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Opa! Então, o que aconteceu com o ser humano? Morreu por causa do pecado. Não coma, não é por mim, eu não preciso de comer nada, disse o Senhor, mas é por vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu amo vocês, confiem em mim. Não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E a morte, nessa perspectiva, é nada mais, nada menos do que separação de Deus. Apartados de Deus, separados de Deus, nós estamos mortos. Nós somos a semelhança de um galho de árvore que você quebra, ele está verde 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas no 7º dia ele começa a murchar, está seco, porque ele está debaixo de uma sentença de morte, porque foi cortado, ele foi quebrado do tronco. O pecado, ele faz isso, ele nos separa de Deus. E quando nós somos separados de Deus, nós morremos, porque Deus é a fonte de toda a vida. Não existe vida longe de Deus, fora de Deus, da comunhão com Deus. Não existe, é ilusão. É galho murcho que vai secar e vai ser queimado. Longe de Deus, da vontade de Deus, não há vida. Essa é a trajetória humana. Então, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem se afastou de Deus, virou o que virou, aliou-se à rebelião, né? Está escrito aqui, ao espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a trajetória humana. Aí vem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem para trazer a redenção, para redimir, para resgatar esse ser humano. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Parábola da dracma perdida, a parábola, que mais? Lucas, capítulo 15, da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Então, Jesus é o resgatador. Ele vem para restaurar essa humanidade, esse ser humano caído. Eu estava ouvindo a Adriana, e esses tempos eu fui na UEG, a convite de um professor, para falar sobre o cristianismo, sobre a fé cristã. E não tem como você falar da fé cristã, do cristianismo hoje muito mais institucionalizado, do que sem falar da pessoa de Jesus. Jesus é o Cristo, é o centro, a origem da fé do cristianismo. Então, eu disse que Jesus, o Filho de Deus, ele vive o que nenhum outro ser humano conseguiu viver. Jesus é o segundo Adão. Ele vem a esse mundo por vontade do Pai, vive todos os seus dias debaixo da vontade de Deus, vive para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele é o Filho amado. Aí um aluno vira e pergunta para mim, então o senhor está dizendo que Jesus é o homem que Deus gostaria que todo ser humano fosse? Olha só, gente, que iluminação. É exatamente isso. Jesus é o homem que Deus gostaria que cada um de nós fôssemos. É o referencial. Esse é o homem que Deus gostaria que nós fôssemos quando nos criou no Jardim do Éden. Obedientes, plenos na comunhão com Deus, que se alimenta plenamente da vontade de Deus e planifica o seu coração e a sua existência com mais nada além da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e não existe nada para dar mais plenitude de vida e de existência para um ser humano do que a vontade de Deus. Esse é Jesus. E Jesus vem para estabelecer o reino de Deus. Esse reino foi tomado. Esse reino foi usurpado. Quando Jesus chega, a partir de João Batista, a pregação é chegado até vós o reino dos céus. Esse reino tem um novo Senhor. E o Senhor é Jesus. Mas, pastor, tudo continua do mesmo jeito?
O homem continua mal, a violência, a corrupção, a injustiça. Sim, Jesus já é o Senhor, mas ainda não. Esse é o termo que a teologia usa, já, mas ainda não. Mas para quem crê, para quem tem fé, e já vislumbra o que ainda não é visível, já anuncia o reino de Deus vindouro, já anuncia o novo Senhor estabelecido por Deus desse reino, que é Jesus. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós fazemos a obra missionária, porque nós temos uma boa notícia para dar para o ser humano. Existe um novo Senhor, que não é mais aí as hostes da rebelião, esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós podemos sim ser livres desse cativeiro e já passarmos a fazer parte do novo reino. Já, mas ainda não. Então, quando é que será efetivamente? Quando é que o reino será estabelecido efetivamente? Essas são as perguntas. Aí Jesus começa, então, a dar dicas, né, ou sinais. Olha, o sítio de Jerusalém, esse templo aqui vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, o imperador romano Tito cerca Jerusalém, depois de 3 anos de cerco, 1.100.000 pessoas mortas, 94.000 pessoas desterradas, Jerusalém cai, templo é destruído, sal é jogado na terra. É um sinal. As perseguições, os martírios, eu já falei sobre isso, por isso que eu estou indo rápido. Os falsos cristos e os falsos profetas. O texto mais claro sobre isso é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o anticristo, o antiteus, não é? O filho da iniquidade que vai surgir como produto de uma sociedade apóstata, uma sociedade completamente apóstata, desviada de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. E nós estamos deitados em berço esplêndido sem atentar para essas coisas, né? Ontem à noite, chegando o casamento, quase meia-noite, um colega me manda uma mensagem querendo saber qual que era o meu pensamento, qual que era a minha opinião. E eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Em tudo isso que nós estamos falando e que Jesus está falando também. Deixa eu achar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. É um escritor muito famoso. Olha só, a última... É longo o texto, mas vou pegar aqui a última parte. Preste atenção. Não frequentar templos e não acreditar em nenhum Deus também é uma opção viável. Como provaram os séculos recentes? Não precisamos invocar o nome de Deus para viver uma vida de moralidade. O secularismo pode nos prover de todos os valores dos quais precisamos. Qual que foi a característica da cultura dos dias de Noé? Dos filhos de Caim? Jesus disse, assim como era nos dias de Noé, como eram os dias de Noé,
como era aquela sociedade, como que era aquela cultura. Eu falei isso aqui num domingo de manhã. Como era aquela construção social dos filhos de Caim. Nós podemos construir uma vida social sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Se Deus não vier até nós, nós vamos até Ele. Nós construímos uma torre de Babel. E diz que aquela geração, ela se opôs a Deus. Ela rejeitou a Deus, ela fez face a Deus. Diante de Deus, ou seja, num espírito de rebelião. E essa frase de um autor muitíssimo conhecido, muito lido nos dias atuais, ele está dizendo nada mais, nada menos que nós não precisamos de tempo, nós não precisamos de Deus, e nós não precisamos de uma moralidade cristã religiosa, porque nós somos capazes de construir uma moralidade a partir de nós mesmos e do próprio secularismo. É o que nós chamamos de apostasia, né? É uma rejeição completa e absoluta de Deus, dos valores de Deus e da vontade de Deus e da palavra de Deus. E isso, irmãos, está presente nos filmes, na literatura, nos jornais, nos governos, está presente. A apostasia e a vinda do anticristo, como nos dias de Noé e de Ló. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade que tenta construir uma vida e um projeto de vida onde Deus não faz parte dele. Então Jesus está dizendo, antes do estabelecimento do reino, antes da parousia, antes da vinda, da segunda vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus, essas coisas acontecerão. E a principal delas é a apostasia com o advento do anticristo. Mas, para nós hoje de manhã, depois dessa longa digressão, para nós nessa manhã, o que nos importa é o alerta que Jesus está dando. É a questão da vigilância. É o texto que nós lemos aqui em Mateus 24, é a questão da vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, Noé entrou na arca, não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Virá de surpresa, isso a gente sabe. Já tentaram marcar uma data, um dia, para essa vinda de Jesus? Alguns já arriscaram, fizeram lá suas contas, as suas matemáticas, coisa que o próprio Jesus disse que não sabia. Alguns determinaram um dia, mas a gente não sabe o dia. Nós não sabemos a hora, nós só sabemos que é certo que ele virá. E o problema da vigilância, nos textos que nós aqui acabamos de ler, é como ladrão. Alguém aqui já foi roubado? Já? No Brasil, infelizmente, né, não querendo falar mal do nosso país, é difícil alguém que não tenha sido roubado cair em cima da sua cabeça, de surpresa, olha o que você vê, né? Ah, mas por que eu não fui mais vigilante, né? Por que eu não fui para um lugar mais claro, né, Nina? Vim para esse lugar deserto aqui.
mas vem de surpresa. Então, é isso que Jesus está dizendo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Antigamente a gente usava muita expressão, acho do profeta Oséias, se não me falha a memória: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa semana eles soltaram um videozinho, eu vi no grupo aí, de um senhor militar expedicionário que participou da Segunda Guerra Mundial. Vocês viram esse vídeo? O sujeito está filmando, ele está dizendo: olha, o presidente quer falar com o senhor. Ele falou assim: não, mas eu vou lá. Exatamente, eu vou lá. Ele falou: não, ele virá até o senhor. Não, mas me avisa que eu tenho que pôr as minhas vestes. Senhorzinho de 92 anos, me avisa quando ele vem. Me avisa que ele vem, porque eu tenho que colocar as minhas vestes. Eu tenho que estar preparado para quando ele chegar. Eu fiquei ouvindo, gente, aquele senhor de 92 anos, já meio desdentado, sem cabelo, ainda com um pouco de vigor, os olhos brilhando. Ele virá, né? Ele virá aqui, então me avisa quando é que ele vem, porque eu tenho que pôr as minhas vestes, eu tenho que estar preparado. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos estar com as vestes preparadas o tempo inteiro, porque a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Essa é uma verdade. Amanhã eu me arrependo. Amanhã eu conserto. Amanhã eu tomo uma posição. Amanhã eu alvejo as minhas vestes. Não. Você não sabe se terá o amanhã. Então, é disso que o Senhor Jesus está falando. Como eu não sei o dia e nem a hora, eu vou ficar preparado. Como eu não sei o dia e a hora, eu vou limpar meu coração hoje, eu vou limpar meu coração agora, eu vou consertar o que eu tenho que consertar hoje, agora. A parábola das 10 virgens que nós lemos aqui aborda a necessidade de se estar preparado para o caso de que ele demore mais do que o que consideramos esperado. Aquelas meninas, aqui não são igrejas, não são 10 igrejas. Não existem 10 igrejas, existe uma igreja. A parábola, ela é sobre a igreja porque diz respeito. Mas o teor da parábola, o sentido dessa literatura especial é sobre a vigilância. Como é que eram os casamentos naqueles dias? A noiva tinha suas damas de honra, que são essas 10 virgens. Então, essas 10 virgens são as damas de honra. A noiva ficava ali se preparando, né, para o momento da chegada do noivo. Quando anunciava que o noivo estava chegando, o noivo vinha para a casa paterna, onde se daria a celebração nupcial. Então, a noiva, quando gritava: eis o noivo, a noiva se levantava, e aquelas damas de honra, com as suas tochas regadas de azeite, vinham acompanhando a noiva e entravam junto com a noiva dentro do salão nupcial. Só que tinha 5 daquelas meninas que eram prudentes. E ajuntaram e levaram mais azeite do que o azeite para ser queimado de imediato nas tochas. Prudentes. E as nécias. O que é nécio? É um insensato, né? Nécio é um insensato, um que calcula mal, um que não sabe fazer a leitura do seu tempo. Nécio é o que não sabe fazer leitura do seu tempo, não sabe fazer leitura da sua posição. Elas estavam
as meninas tinham uma posição de destaque. Elas tinham uma posição importante naquele processo, né? Da chegada do noivo, do privilégio, da honra, da beleza, de fazer parte de tudo aquilo. Mas elas eram faltas de juízo, eram desapercebidas, eram insensatas. A gente fala assim, eram voadas, né? Cabecinha voada. Mas tinham outras que eram centradas, estavam ligadas, né? Usando o linguajar, né? Mas dos dias, estavam focadas, né? Hoje a linguagem é essa. 5 eram nécias, alheias, não tiveram percepção clara do que que elas estavam fazendo parte. Elas estavam fazendo parte de uma coisa fantástica, extraordinária, que era a chegada do noivo, que era o privilégio de acender as tochas, de ter azeite para a tocha iluminar e transformar aquela chegada do noivo, da festa, da celebração, numa coisa linda, bonita, extraordinária, única da vida e da existência. A cabecinha era, pequena, vazia, oca, eram nécias. Mas as outras eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas são prudentes. Não sabe a hora que o noivo vai chegar. Se o noivo chegar rápido, não tem problema, azeite não desperdiça, pelo contrário. Mas se o noivo demorar, nós temos azeite aqui de sobra, que vai dar para a gente segurar a barra com essa tocha acesa, iluminada até ele chegar. Eu vejo assim a vida de muitos crentes, né? Eles começam com a tocha, o fogo lambendo o teto. Mas o azeite é pouco. É fogo de palha, né? Aí daqui a pouco, a jornada cristã, vocês, se não leram, devem ler o livro O Peregrino, né? A Débora está lendo agora, e a gente sempre comenta. John Bunyan, exatamente. Ele mostra a trajetória de um cristão que é um peregrino, é um best-seller cristão. Aquele cristão luta com Apólio no vale da humilhação. Na jornada ele encontra falsos mestres, passa pela feira das vaidades, enfrenta o gigante do desespero, quase sucumbe diante do adulador, mas por fim atravessa o rio da morte e entra na cidade celestial. Então, não adianta começar a corrida com adrenalina lá em cima, se não preparar energia para o final. A tendência normal e natural de todos nós é começarmos bem. A gente começa bem o casamento, com raríssimas exceções, empolgados, encantados. Nós começamos bem no novo emprego, novos colegas, deu uma arejada, deu uma oxigenada, está mais leve, aquele lugar onde eu estava era muito pesado, e agora está mais light, mais leve, está melhor. Por quanto tempo? Daqui a pouco, a fadiga da repetição, daqui a pouco a canseira das mesmas falas, da mesma história, aí vai acabando o encanto. A luz vai apagando. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, lendo mais uma vez essa parábola do Senhor Jesus.
como um alerta para nós estarmos vigilantes. Como é que está a sua tocha? Como é que está a sua luz? Tem azeite, que é o Espírito Santo, que é o que ilumina? Ou, como disse Jesus, as coisas do mundo, as competições, as concorrências, os problemas da vida estão com um furinho aí vazando o azeite, né? Então, a parábola das 10 virgens, o sentido da parábola é para a necessidade de estarmos preparados para o caso de que ele demore mais do que o esperado. Estar alerta e vigilante. Vamos imaginar que a parábola, né? Imagine a alegria daquelas meninas, as 10, né? A distinção de terem sido convidadas para o casamento e separadas para serem as damas de companhia da noiva. E se é certo, né? Momento de casamento antecede preparos, vestimentas, cabelo, maquiagem, ficar bonita, é uma festa, é um momento de celebração e de alegria. Elas começam bem. Elas arrumam as vestes, preparam a tocha, mas só que não tem azeite, força, vigor, energia do Espírito Santo para a chegada do noivo, né? Verdade, Cida. Sim, não é o essencial. Essa é a prudência. Essa é a prudência. O prudente, a Cida está falando que às vezes nós investimos mais na primeira parte, que é importante, mas não é o essencial. Então, às vezes, nós trocamos o essencial, o primário, pelo secundário. E o fogo vai apagar. O fogo não vai chegar, não vai aguentar. Quantos de nós, né, eu não falo isso em termos de acusação, estou falando a partir de mim, que o calor da jornada e da peregrinação vai roubando de nós a certeza e a alegria que nós tínhamos de esperar Jesus chegar. O mundo esfria. As coisas dessa vida esfria. Apaga, acaba com ódio. Zete? Uhum. Sim, sim. Muito interessante. A questão do caráter. A Zé está dizendo que elas conviviam no mesmo ambiente, faziam parte, né, de um mesmo grupo, né? Estavam vestidas, talvez, com os mesmos vestidos, as mesmas cores, mas por dentro eram diferentes. Umas eram prudentes, ligavam para o essencial, e as outras eram nécias. E o desfecho foi extremamente desagradável. Não tem luz, não tem azeite, não tem luz, não podem seguir o casamento. Saem correndo desesperadas para comprar o azeite, bate daqui, da acolá, e quando elas voltam, a porta já está fechada. E gritam, e começam a gritar. Não é? Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu não quero ser pego de calças curtas.
pastor Enéas, com 100 anos de idade, 100 anos, ainda, né, pregando e vivendo a fé. Ele disse que o arrependimento dele é que ele tinha orado para Deus lhe dar vigor, uma boa cabeça, mas não orou a Deus para lhe fortalecer as pernas, né? Ele disse que tinha muitas dores na perna. Imagina com 100 anos de idade, né? Mas ele dizia, quando meu Senhor chegar, não vai me pegar de pijama. Tem muito crente que não vai ser pego de pijama, não. Vai ser pego dormindo, né? Dormindo. Lâmpada apagada, mas completamente desligada. Então, nós vamos sair daqui nessa manhã com a certeza de que o reino de Deus já é uma realidade espiritual, mas vai chegar o momento que esse reino vai ser plenamente estabelecido. Amém? A injustiça, maldade, tristeza, corrupções, enfermidades, dores não farão parte do reino de Deus. Essa semana nós vivemos uma coisa tão dolorosa, né, aqui na cidade de Anápolis. Foi assim doloroso para todos nós. Nós somos uma cidade, nós somos uma comunidade, nós vivemos aqui nessa cidade, né? No reino de Deus essas coisas não acontecerão. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus já é uma realidade, porque Jesus é o reino de Deus. Jesus é o Senhor desse reino. Já, mas ainda não. Maranata, amém? Vem, Senhor Jesus. Que esse não seja vencido e o reino seja estabelecido. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Adriana, mas a Iraquena, obrigado por terem vindo. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar?